Bom, que prazer ter você de volta, né? Tentando manter então o compromisso que eu fiz com você de discutir um pouco da escala de Coelho-Savassi, escala de vulnerabilidade familiar e sua aplicabilidade, procurando então manter esse nosso compromisso, né, de ir gravando os vídeos aos poucos e trazendo algumas informações interessantes, tentando responder suas dúvidas, né? O segundo vídeo que eu vou trazer, falando um pouco das evidências da escala, né? Então eu estou falando aqui de artigos que já avaliaram de alguma forma, trabalharam a escala, e como eu disse no outro vídeo, se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir o vídeo introdutório, mas no outro vídeo a gente tinha falado muito de como a Odonto trabalhou, né, com a escala, e acho que aqui é bem interessante trazer essas informações. Então, assim, existem alguns artigos interessantes e algumas publicações em congresso, mas eu vou me ater a 4 artigos que foram publicados entre 2015 e 2017, que são artigos bem interessantes. O primeiro foi publicado na Revista de Odontologia da Unesp, em 2015. Ele é um artigo do Kobayashi, junto com Pereira, Meneguin, Ferreira e Ambrosano, da Casa de Saúde Santa Marcelina, da Unicamp, né, Universidade de Campinas, e da Unip. E ele é um artigo bem interessante que ele avalia, né, ele faz a comparação da vulnerabilidade das famílias com a doença cárie. E esse foi o primeiro artigo que trouxe alguma evidência assim, interessante em relação à classificação de risco, porque ele avaliou, né, dentro da estratégia de saúde da família, de 11 cirurgiões dentistas que avaliaram as condições de saúde bucal de 1.165 pessoas, né, de várias idades, percebeu-se que havia uma associação significativa mesmo, né, com um P significativo, menor do que 0,0001, e essa associação é significativa entre o risco familiar e a presença da doença cárie, com necessidade de tratamento, com uma razão de chances de 2,08, ou seja, as pessoas que tinham um risco familiar maior, né, eles teriam 2 vezes mais chances de apresentar a doença cárie em comparação com aquelas pessoas que tinham um risco habitual. Então é bem interessante que esse artigo, pela primeira vez, ele traz um dado muito relevante que demonstra para a gente a importância da escala e a relação da doença cárie, né, com a maior risco familiar. Depois nós temos um segundo artigo, um artigo bem interessante também. Ele foi publicado na revista clínico-científica Odontologia Clínico do Recife, do Conselho Regional de Odonto de Pernambuco. É um artigo do Mário Felipe Versosa de Melo Silva e Aurora Carla de Lacerda Vidal, ligado à residência multiprofissional em saúde da família. E ele trabalha na seguinte lógica: ele se propôs, né, verificar a semelhança entre situação de risco, e aí ele compara o índice de necessidade de atenção à saúde bucal, INASB, e a escala de risco familiar, né? E aí eles se dividem em 3 grupos, no grupo 3, demonstrando que tem bastante semelhança, né, no alto risco para este índice de necessidade de atenção à saúde bucal e a escala de vulnerabilidade familiar de Coelho-Savassi. Então, assim, no alto risco, então, havia um perfil epidemiológico preocupante, e a escala de risco, então, ela tem essa similaridade também com o INASP. Aí, em 2017, nós temos 2 artigos bem interessantes. Nós temos um artigo que foi publicado aqui na Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, que avaliou crianças na faixa etária de 6 a 12 anos. Observou-se, né, um total de 20 crianças participantes do estudo, e com 4 componentes de núcleos familiares, ou seja, 79 pessoas. E aí eles usaram o índice, que é o índice mais comumente avaliado, fizeram esse cruzamento com a ficha A, baseado na lógica da escala mesmo de vulnerabilidade Coelho-Savassi. E ela não demonstrou diferença significativa comparando as diferentes vulnerabilidades familiares em relação ao CPOD. E aí esse artigo é da Thaís Jensen, com a Milena Vieira, Carmen Silvia Scutti, da Universidade da PUC de São Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba. E aí no mesmo ano a gente tem um outro artigo, um artigo de 2017, que foi publicado
na ciência e saúde coletiva. E aí o que eles fazem? É o João Pérez Neto com Karine Mendes, Ronaldo Wada e Maria da Luz Rosado de Souza. Eles são do Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odonto de Piracicaba e da Universidade Metodista de Piracicaba. E aí eles avaliam, né, a associação entre as ferramentas de avaliação de risco, ou no caso, vulnerabilidade familiar individual. E esse grupo ele vai consistir, então, de escolares de 5 a 6 anos, de 11 a 12 anos classificados para a CARI. Eles avaliaram 128 escolares e acharam associação entre classificação de risco para a CARI nos escolares com a familiar. E um P de igual a 0,01, demonstrando que quanto maior o risco familiar, maior o risco da CARI. Esse é o segundo que avalia diretamente o desfecho CARI com a escala de vulnerabilidade familiar, tá? E aí nós temos então dois artigos que avaliam diretamente a associação entre maior vulnerabilidade na escala e doença CARI, um que não consegue demonstrar similaridades ou diferenças de acordo com o índice CPOD, né? E um outro de avaliação do INESB, que é o Índice de Necessidades em Saúde Bucal. E esses 4 artigos eles são bem interessantes, que eles trazem algumas evidências bastante relevantes. Mas enfim, é importante a gente continuar acompanhando, porque talvez, né, são indicadores diferentes, quer dizer, 2 usam a doença CARI, um usa o índice CPOD e um usa o INESB. E a gente acha que, eu acho pelo menos, que mais evidências podem surgir com um número maior de pessoas. E aí depois, gente, na área de educação, a gente tem evidências bem interessantes que eu vou falar logo a seguir, tá bom? Bom, na área de educação, gente, tem 2 artigos bem bacanas, bem legais. Um é mais antigo um pouquinho, é dos autores Santos, Jesus e Peyroton et al., né? Ele é de 2014 e é do Journal of Research Fundamental Care Online. E ele mostrou uma coisa bem interessante, porque ele não é um artigo da saúde. Mas o que ele fez? Ele traz a escala de vulnerabilidade familiar como um elemento interessante para você priorizar práticas educativas e ações da escola junto à família. Então, assim, ele é um artigo que traz pra gente uma informação bastante relevante. Ele traz, né, que a classificação propiciou identificar a necessidade de realizar práticas educativas de saúde, buscar gerar conteúdos e ações coletivas voltadas para sensibilização e para aquisição de hábitos saudáveis na infância. Então, assim, utilizou-se a escala de vulnerabilidade familiar para se priorizar famílias para serem abordadas dentro da escola. E tem um outro artigo muito interessante, que é ele foi orientado pela Patrícia Sampaio Chueri, médica de família, colega minha, que traz o uso da escala nos primeiros anos da graduação em saúde, mais especificamente no curso de medicina. É bem interessante porque ela traz uma reflexão de que quando o aluno pega uma escala de vulnerabilidade familiar e ele trabalha no sentido de identificar sentinelas, enxergar associações entre questões que são sociais com questões que são clínicas, quer dizer, o bio junto do social, o bio com o psico, e ele começa a enxergar que esses elementos compõem uma lógica de vulnerabilidade, ele começa a enxergar, então, essas associações, quer dizer, famílias que têm mais problemas sociais cursam também, em geral, com problemas mentais, e os problemas mentais, eles passam a ser um componente, ou quando não são um componente, eles passam a ser um complicador das questões sociais. O mesmo válido para as questões biológicas, né? As questões de contexto de doenças crônicas, enfim. Então ele é um artigo que ele traz uma reflexão muito bacana sobre o uso da escala no ensino em saúde. Ele tem uma frase que é muito legal que eu vou projetar, mas que ela trabalha na lógica do exercício, né? De você decompor e recompor os indicadores apresentados na escala e a associação entre eles mostra a complexidade do que é uma abordagem aos indivíduos ou às famílias. Então essas são as áreas em que a gente tem
muita evidência. Além disso, nós temos um artigo que trabalha a lógica da sistematização do trabalho de enfermagem, a escala enquanto elemento fundamental da sistematização. Nós temos muitos trabalhos em congressos que mostram a classificação das equipes, das pessoas, né? Das equipes de saúde da família, das equipes de atenção primária. E esses trabalhos têm uma série publicados em todos os congressos de medicina de família, em alguns congressos da saúde coletiva, congressos da odonto, congressos da enfermagem, que são artigos que mostram a aplicação da escala e a classificação das famílias, de uma ou outra equipe de saúde da família, ou de um conjunto de equipes de saúde da família. E esses trabalhos em congresso, eles são amplos, vários, variáveis, enfim. São trabalhos que demonstram realmente que várias equipes utilizaram e encontraram significado em alguns trabalhos. Em outros trabalhos as pessoas questionam porque, na verdade, existe uma classificação que para alguns territórios, né, classifica poucas famílias como de risco máximo, ou em outros territórios classificam várias famílias como de risco máximo. E uma das coisas que a gente tem que lembrar para você é que quando você está classificando e existe um elemento que é uma sentinela de risco que está presente na grande maioria ou no número absoluto das famílias, então essa é uma sentinela que a gente classifica como uma sentinela do território. E ela não vai deixar de ser diferencial, e aí provavelmente para fins de priorização você vai ter que mudar o seu ponto de corte. E aí, gente, além dessas evidências, né, nós temos aí, eu ainda vou falar um pouquinho quando eu falar de ESUS, o critério IFES, que é um artigo que propõe a entrada de outras sentinelas, por exemplo, violência doméstica, condições de higiene intradomicílio, que, como eu disse no outro vídeo, ele não faria sentido num primeiro momento quando a gente tem o CIAB, porque essas condições teriam que ser coletadas em todas as famílias, e aí isso tirava o grande mérito da escala, que era trabalhar com as sentinelas que já estavam presentes no CIAB. Mas agora com o CISAB, realmente a gente amplia esse leque, e nós vamos ter essa conversa mais para frente. Também a Cluzeni Modesto, lá do Mato Grosso, ela trabalha com a lógica também de inserir algumas sentinelas, e aí vem nessa mesma linha, quer dizer, de drogas lícitas e ilícitas, e uso de benzodiazepínico, de questões de violência também doméstica e questões do intradomicílio. Mas isso aí também nós vamos discutir mais para frente na hora que a gente for discutir a aplicabilidade da escala. E por fim, nós temos a tese da Renata Casagrande Guzella. Renata, ela fez uma proposta sensacional, eu fui da banca do mestrado dela, e a dissertação de mestrado dela é uma dissertação de prática mesmo, em serviço. É a dissertação do mestrado profissional em atenção primária, né, da Escola de Enfermagem da USP, e ela trabalha numa lógica de você classificar as famílias e cruzar isso com o número de famílias que são acompanhadas pelo agente comunitário de saúde, e em cima disso você fazer uma proposta de uma periodicidade de acompanhamento das famílias, considerando a vulnerabilidade, mas também considerando o número de famílias que cada CS tem sob sua responsabilidade. E aí o que acontece é que ela traz uma aplicabilidade prática da escala, não apenas na questão de classificar famílias, mas de dar um direcionamento aos agentes comunitários de saúde para fins do seu uso no dia a dia, no cotidiano. Ela traz uma direcionalidade ao trabalho dos agentes comunitários de saúde na medida em que ela define, né, que a partir da vulnerabilidade, o número de famílias que são acompanhadas, você vai dar um maior ou menor prazo para acompanhamento, tendo em vista que a própria Política Nacional de Atenção Básica de 2011, ela já apontava que os agentes comunitários de saúde, eles deveriam acompanhar as famílias de acordo com a maior ou menor vulnerabilidade, considerando uma média de uma visita família mês, mas que isso poderia ser mais alongado no sentido das famílias menos vulneráveis e mais frequente no sentido das famílias mais vulneráveis, que é obviamente uma lógica de equidade, tá? Então nós temos tudo isso para discutir. Eu ainda vou lançar o vídeo das orientações práticas de aplicação da escala. Nós ainda temos que discutir o ESUS
dentro da lógica do CISAB. E nós vamos mantendo aqui esse compromisso de eu deixar com você esse segundo vídeo que fala um pouco das evidências da escala, ok? Agradeço mais uma vez a sua paciência, seu interesse na escala e fique nos comentários. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aí os próximos vídeos, quando forem saindo, você vai sabendo e vai sendo avisado aí com as notificações. Tudo bem? Então, tchau!